Olá, vamos agora à aula de número 4 do tema introdutório de mecânica dos fluidos, porque essa é a disciplina, né, que nós estamos ministrando, uma introdução, claro. Desta aula de número 4, vamos abordar a questão das velocidades num fluido. É importante entender isso, porque existem dois conceitos de velocidades, né? Quando a gente lida com um fluido, né? Lembrando que a velocidade, né, ela é, na realidade, uma das grandezas físicas que caracterizam o estado de um fluido. Estamos sempre interessados, né, quando ocorre um movimento, e determinar a velocidade de um fluido. As outras duas grandezas são a pressão e a densidade. Eventualmente a temperatura, mas a gente não aborda a temperatura, né? A velocidade, como sabemos, é uma grandeza vetorial, né? Então escrevemos assim, ademais, né, a velocidade do fluido, ela pode depender, né, dos pontos do espaço. É claro que esses pontos, para serem especificados, nós precisamos, claro, de um referencial. Mas o fato é que nós estamos aqui falando da velocidade de um fluido, mas num determinado ponto do espaço, né? Esse ponto aqui. Nesse ponto, o fluido tem uma velocidade v. É claro que num outro ponto, a velocidade do fluido pode ser diferente, em geral é, né? Estou falando agora de um outro ponto do espaço, então a gente precisaria ressaltar isso, né? Que a velocidade pode depender, né, dos pontos do espaço. Num outro ponto do espaço, a velocidade do fluido, ela pode ser diferente desta, né? O fato é que a velocidade, né, do fluido é tal que ela depende, né, do ponto do espaço. Por exemplo, nesse outro ponto, a velocidade é diferente. Então, por outro lado, ela depende não só dos pontos do espaço, como ela pode também, eventualmente, depender do tempo, né? Então, a coisa fica muito complicada, porque ela pode depender dos pontos do espaço e depender do tempo. A densidade também, né, pode depender do tempo. A pressão também. Essa é a situação mais difícil e complicada de todas, né? Mas, sendo a velocidade uma grandeza vetorial, então ela tem, a rigor, né, três componentes, Vx, Vy e Vz. Portanto, a velocidade, a determinação da velocidade é muito complicada, né, no caso do movimento de um fluido, né? Muito bem. Existem dois conceitos de velocidade, né? O conceito de Lagrange, aí esse é muito difícil, né, que tem por objetivo a seguinte situação, né? Bom, vamos tentar aqui desenhar isso da melhor maneira possível, né? Você considera aqui um elementozinho de volume, né, de um fluido, um pequeno elementozinho de volume, e o conceito de velocidade se aplica ao conceito de movimento de uma pequena parte do fluido. Mas isso é muito difícil
É muito difícil, porque como é que você determina, mede ou acompanha uma parte do fluido? Mas, em princípio, seria assim. Aqui, este pequeno cubinho, né? Esse pequeno cubinho está nessa posição, né? Lá na frente ele estará numa outra posição, né? Então, nós estamos falando aqui do conceito de velocidade de um pequeno elemento de volume de um fluido. Esse é o método de Lagrange, mas é muito difícil realizar isso. A outra é o de Euler, que a gente acaba utilizando mais, né? Qual é a ideia agora? É claro que você tem um fluido, né? Um fluido, e esse fluido, em cada ponto, ele tem uma velocidade diferente. Portanto, aqui você considera a velocidade do fluido num determinado ponto do espaço, um determinado ponto. Ou seja, você está imaginando um referencial, né? Um referencial, e agora você considera a velocidade do fluido em cada ponto, Portanto, por exemplo, a velocidade do fluido neste ponto, por exemplo, né? Eu considerei aqui. Veja que nós estamos considerando a velocidade em cada ponto do espaço. Portanto, neste caso, né, nós estamos falando da velocidade, né, velocidade como função do ponto considerado. Naquele ponto, o fluido, num determinado instante de tempo, tem uma velocidade v. E esse é o aspecto que queremos ressaltar, né? Em cada ponto, o fluido tem uma velocidade v. Aqui ele tem essa velocidade, aqui ele tem outra velocidade, aqui ele tem outra velocidade, e assim por diante. Então, são dois conceitos distintos de velocidade, né? Então, por isso chamamos de velocidades. A gente estuda mais essa situação aqui, onde o fluido está em repouso. Esse é o objetivo, né, da hidrostática, né? Nesse caso, o fluido como um todo está em repouso, né? V igual a zero, está parado, não é isso, né? A situação é bem mais simples, né? Mas mesmo assim, em alguns casos, as equações não são tão fáceis, né, de serem resolvidas, né? Equação da hidrostática. Mas o fluido em repouso é relativamente fácil de ser tratado, né? O fato é que você pode falar de um campo de velocidades, né? Como essa figura aqui, né? Em cada ponto tem uma velocidade, olha, em cada ponto uma velocidade, cada ponto, veja. Cada ponto o fluido tem uma velocidade. É o que ocorre, por exemplo, num furacão, né? Num furacão, próximo da parede do furacão, o vento atinge velocidades incríveis, 210, né? Aí depende da classificação, na realidade, do furacão, velocidades altíssimas, né? No entanto, no olho do furacão é uma região relativamente tranquila, né? Velocidades muito próximas de zero, né? De forma que esse é um conceito, né? O próximo conceito é o conceito de linhas de corrente, né? É uma forma da gente visualizar a velocidade de um fluido. Uma linha de corrente é algo parecido com isso aqui. Eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, outra aqui. São linhas orientadas, veja. Todas elas têm uma flecha em cima delas. Então, o que se pode extrair de informação
em relação a uma linha de corrente. Uma linha de corrente é uma linha orientada, como esta aqui, né? De tal maneira que em cada ponto a gente consegue determinar o sentido da velocidade, porque o sentido é o sentido de uma linha como esta aqui, olha, tangente à curva. De forma que a velocidade neste ponto seria, em princípio, né, determinada pela direção da tangente à curva. Tangente à curva por esse ponto, né? Então, neste ponto, eu precisaria determinar a tangente à curva, né, por este ponto, a tangente à curva por esse ponto. De forma que a direção da velocidade, neste ponto D, ela é determinada pela direção da reta tangente. O sentido está implícito aqui, né? Está implícito nessa flecha aqui, esse é o sentido. A intensidade não dá para saber utilizando as linhas de corrente. Mas aqui existe uma convenção, onde as linhas de corrente forem mais adensadas, a velocidade é maior. Onde elas se separam mais, a velocidade é menor. Então, nessa região aqui, a velocidade é maior do que lá na frente. Aqui eu tenho um outro campo de velocidades, veja só, várias curvas, né? Isso aqui é um objeto que está imerso num fluido e que, na verdade, se o fluido está em movimento em relação a ele, né? Então você tem essa situação aqui. Veja que a velocidade, né? Se esse objeto aqui estiver em rotação, por exemplo, a velocidade nessa parte aqui é maior do que a velocidade naquela parte lá, porque aqui as linhas de corrente estão mais distantes umas das outras. Mas as linhas de corrente, elas são curvas, né? Aqui são curvas que não se fecham, mas em muitos casos você tem curvas que se fecham. Aqui eu tenho um exemplo, então, de linhas de corrente, né? Eu tenho um gargalo aqui e olha só, aqui a velocidade nessa região é maior do que a velocidade nessa região, né? Por conta dessa convenção. É claro que as linhas de corrente, né? Aqui eu tenho quase que um desenho, né, de linhas de corrente, podem ser, então, mais complexas, né? Elas podem ser até mesmo linhas de corrente que se fecham, né? Quando nós temos, por exemplo, vórtices, no caso de campos de vórtices, né? Aqui eu tenho um caso de linhas de corrente descrevendo uma fonte na origem. A água emana da origem e se distribui ao longo de uma superfície, por exemplo, né? Aqui é um outro, né? Você tem uma fonte e um sorvedouro na origem. Agora, um sorvedouro. Mas também podem ser linhas fechadas, né? Como vórtices, né? Como eu apontei antes, né? Agora, sim, uma grandeza física relevante é a densidade corrente, que é igual ao produto da densidade pela velocidade. Essa é uma grandeza bem importante mesmo, né? Na mecânica dos fluidos, né? Então, a gente, por exemplo, no caso da densidade de corrente elétrica, né, temos aqui cargas em movimento, o fluxo, né, da densidade de corrente me dá a corrente elétrica, que me dá quanto passa de carga por unidade de tempo. Se eu tenho aqui um fluido, aqui o fluxo da densidade de corrente, agora de massa, vai me dar quanto de massa passa por unidade de tempo. Então, não só
a velocidade é importante, como o produto da velocidade pela densidade. São importantes, especialmente quando a gente analisar a dinâmica do movimento dos fluidos.